Olá, tudo bem? A gente vai desenvolver essa questão aqui, mas é interessante a gente saber desde o começo que esse enunciado, apesar de enorme, ele não está tão completo assim, porque ele não fala sobre a forma como essas molas de suspensão vão oscilar. E isso vai gerar um probleminha pra gente aqui na hora de igualar as forças, tá? Mas vamos lá pro quadro, que a gente tem o seguinte: a gente tem a aceleração média, a gente tem velocidade inicial e a gente tem tempo de estabilização. A velocidade inicial e o tempo de estabilização não vão te servir para nada, tá? Sendo sincera, assim, não serve para nada. Não, você não vai usar. O que vai acontecer? Você dá, né? Velocidade e tempo é a mesma coisa do que você dá aceleração média. Afinal, a gente entende que a condição final vai ser com velocidade nula. Então, se você faz a variação da velocidade dividido pelo tempo, se você dividir ali o valor da velocidade pelo tempo em todos os quadrinhos, você vai ter exatamente o valor da aceleração, que já foi dado para você. Então, essa velocidade e esse tempo é mais para te confundir do que para te ajudar, porque o que você precisa mesmo, né, que a aceleração já vem dado certinho, a divisão já feita. Então, a gente vai usar só a aceleração. Primeira coisa que a gente calcula aí, força média. Por que eu sei que vai ser a força média? Porque eu estou usando a aceleração média. Né? Ali no quadrinho está me indicado a aceleração média. Isso aqui é médio, aqui também é médio, tá? A gente usa a clássica, segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, e você vai lá e aplica. São dois sistemas, o passivo e o ativo. No sistema passivo, você tem a força passiva média é igual a massa vezes a aceleração média, que é 0,14. Para o ativo, a mesma coisa. Você tem que a força do ativo, né, a média, é igual a massa vezes a aceleração, que é 0,24 metros por segundo ao quadrado. Então, tendo essas forças aqui, a gente quer saber a razão com a constante elástica. Então, a gente precisa relacionar elas com a força elástica. Essa igualdade aqui é o que gera o problema, porque ela está certa? Teoricamente, não. Mas precisamos dela para resolver a questão. Ali a questão do enunciado, né, não falar pra gente como que essas molas atuam, se eles ficam oscilantes, se eles encontram um repouso na situação de deformação nula, se essa diminuição de força é constante e uniforme, porque na prática não é uniforme, né? Na prática a força média não é dividir as duas forças. Mas, como não falou nada e por ser uma questão de vestibular que tenta simplificar as coisas, a gente entende que essa mola, ela apresenta uma variação constante da força, então sempre vai variando na mesma taxa até atingir a força mínima. A gente considera que essa oscilação é uniforme. Então, as forças ali vai atingir força máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, dessa forma, né? Que não vai ter nenhuma energia dissipando, todas essas considerações. Então, porque assim, ó, se você chegar aqui e afirmar força média é igual a força elástica e usar a deformação que está ali no quadrinho. Aquela deformação ali não foi indicada como deformação média, ela foi indicada apenas como deformação. E a gente entende que essa é a deformação máxima. Se você calcula a força média com a força elástica máxima, não é uma igualdade válida, né? Porque ou é médio ou é máximo. Então, você tem que igualar a força média com a força elástica média. Não pode chegar aqui e simplesmente botar um máximo. Então, por esse lado aí, a questão já gerou debate. Ela tá errada nessa parte, mas a gente tem que fazer assim. Então, a força elástica média é a força máxima, mas a força mínima é dividido para 2. A força mínima é quando não tem deformação, o x é zero, portanto, a força é zero. Então, para fazer força elástica média, é a força máxima que parte da deformação que é dada ali no enunciado, no quadrinho, mais 0 dividido para 2. Você tem que a força elástica média é igual a força máxima dividido para 2. Gostaria só de pontuar
que eu acho que já prevendo essa falta de interpretação aí, se você fizesse aqui com a força máxima, daria o mesmo valor, tá? Teoricamente ali, você acertaria a questão, mas não é a forma de resolução correta, por isso eu não estou apresentando para você dessa forma, tá? Então aqui, ó, vamos fazer essa igualdade. Força média igual a força elástica média. Por quê? Porque a força média ali da aceleração da suspensão é igual à força elástica que ela realiza, né? Então, aqui no passivo, a gente tem que a força média do passivo, como a gente viu aqui em cima, é m vezes 0,14. Então, aqui, m vezes 0,14 é igual a força máxima sobre 2. A força máxima é igual a K vezes a deformação máxima, que é 0,08, dividido para 2. 0,08 dividido para 2 dá 0,04, passa para cá dividindo. E a constante do passivo é igual a m vezes 0,14 dividido para 0,04. Isso aqui fica 14m sobre 4, que dá 7m sobre 2, tá? Aí, agora no ativo, a gente tem lá que a força média é m vezes 0,24. Então, essa aqui é igual a constante do ativo vezes 0,05 dividido para 2. Passa multiplicando e passa dividindo. E a constante do ativo é igual a 2 vezes a massa vezes 0,24 dividido para 0,05. Isso tudo te dá 48 vezes m dividido para 5. Agora, a gente vem aqui e faz a razão. A constante do ativo dividido pela constante do passivo é igual a 48 vezes m dividido para 5 dividido para 7m sobre 2. Faz aqui a divisão de fração. 48m dividido para 5 vezes 2 dividido para 7m, corta o m. E isso aqui dá aproximadamente 2,74, que é a alternativa C, a correta, tá?